Eu estava conversando com uma pessoa que eu estava falando sobre o Yin e o Yang. O Yin e o Yang é o equilíbrio, a filosofia do equilíbrio. Então, o que é uma mente equilibrada? Vamos pegar uma pessoa que é muito bonzinho. Sabe aquele bonzinho? Pessoal, que legal, legal com todo mundo? Normalmente o bonzinho demais ele não se dá bem na vida, porque sempre tem uma pessoa maliciosa, uma pessoa ruim, uma pessoa ingrata com o bonzinho. E o que acontece com o bonzinho? A energia dele baixa muito quando ele se depara com gente assim. E aí o que acontece? Ele é uma pessoa desequilibrada. Na lógica do tal, do equilíbrio do yin e do yang, ele fica excesso de yin. O yin é freio, o yang é movimento. Ser bonzinho demais é freio demais. Ser mal demais, ser malicioso demais, ser ingrato demais é yang, movimento, é movimento. Você gera movimento ruim nas outras pessoas e dentro de você também. O ideal é o equilíbrio. É você ser bom, mas com espírito de reagir quando alguém for te desrespeitar. Você tem que ter um nível saudável de agressividade. Então, a agressividade na medida certa é maravilhoso, porque você vai se explodir com alguém, se irritar com alguém, mas não vai ser muito, porque a forma saudável de estourar com alguém é assim: você se irrita, mas não pode durar muito tempo. Se durar muito tempo, é sinal que essa pessoa que você se confrontou, ela não faz bem para você. Então, ou você resolve com essa pessoa, isso aí dá para resolver, dá sim, ou se afasta. Se você demorar demais uma raiva com alguém, ou conversa com ela, ou se afasta. Porque o equilíbrio é ter raiva, mas passar logo. Tem que passar logo, porque se ficar durando, se alimentando muito disso, isso também é desequilíbrio. Então, ser bonzinho é você ser uma pessoa boa, super correto, mas saber agredir, ser agressivo, ser reativo quando alguém não te respeitar. É assim que funcionam as coisas. Isso é equilíbrio. Igual ser mal demais, ser malicioso demais, ser desconfiado demais. As pessoas percebem. Isso é desequilíbrio também. E aí, quando você é assim demais, você está fazendo mal para você, porque ninguém gosta de você. Então, é o meio termo, é sempre o equilíbrio do yin e do yang. E exatamente a saúde mental da gente é essa. Uma mente saudável é aquela que está tranquila, que sabe ficar calma e sabe ficar agressivo sobre o total domínio da mente, sem ansiedade, sem ficar triste com nada. Assim, ficar triste a gente fica, mas eu não digo assim no sentido de ficar triste e se baixar a cabeça, se abater mesmo. A tristeza é uma vivência que a gente tem que ter, mas de acordo com o nível de racionalidade. Você tem que entender essa tristeza, vivenciar, mas com aquela vontade de seguir a sua vida, porque você é uma pessoa saudável, você quer fazer suas coisas, você quer seguir suas conquistas e tem que respeitar. Então, a gente tem que estar dentro de uma saúde mental também. E aí, o que acontece quando a gente está dentro de uma situação dessa? A gente entra num desdobramento de dois tipos de pessoas. Uma pessoa que viveu uma vida equilibrada, se alimentando bem, dormindo bem, se estressando pouco, tendo uma mente equilibrada, praticando um exercício ou praticando algo que estimule todos os movimentos do corpo dela. Todos os movimentos mesmo. Por exemplo, se o nosso braço nasceu para fazer isso, gente, se o nosso braço nasceu para fazer isso, a gente tem que todo dia fazer isso, algumas vezes no dia. Ou assim tem que fazer, virar pescoço, abaixar a coluna, tem que fazer todos os movimentos, que quando você faz todos os movimentos, você preserva a mobilidade articular do seu corpo. Então, uma pessoa que tem uma mente calma, se alimenta bem, dorme bem, faz atividades que movimente o corpo todo, dificilmente vai ter uma artrose, porque ela vai ter uma atividade moderada, sem botar muita força, sem gastar demais o corpo. E aí o que acontece?
Sabe a cartilagem que protege os nossos ossos nas articulações? Ela vai tender a ficar íntegra. Aí eu te pergunto, que tipo de vida você quer? Uma vida de uma pessoa que se cuida dessa forma que eu estou falando, de forma integral, ou uma pessoa que negligencia demais isso? Não faz exercício, se alimenta mal, está acima do peso, não faz uma atividade mental para se manter saudável, se permite se desequilibrar com estresse, aceita o estresse com muita facilidade. E quando chega uns 50, 60, começa a ver aquela dor de quadril, no joelho, na articulação da mão, ou no cotovelo, ou no ombro, os sinais da artrose. E aí você se coloca numa posição em que você não está com qualidade de vida. Uma pessoa nessa situação de artrose não tem qualidade de vida. A qualidade de vida, ela rege dentro de uma direção em que você é uma pessoa comprometida em cuidar do seu corpo. E aí, vamos lá, a gente vai colocar a questão da artrose de duas formas. Normalmente, quando a pessoa tem artrose, a gente tem que olhar da seguinte forma. Se é sinal que ela está com artrose, tem um lado bom, assim, bem entre aspas, esse lado bom. É sinal que ela está vivendo mais. Porque quanto mais a gente vive, mais gasta a nossa articulação, as nossas, a cartilagem gasta. Não tem como negar. Quanto mais você vive, mais gasta. Por exemplo, no início do século passado, ninguém tinha artrose. Porque as pessoas, quando chegavam com 40 anos, já morriam. 30 era velho, 35. Então, não dava tempo de ter artrose. Agora, dá muito tempo de ter artrose. Então, nessa nossa geração, é uma geração muito de artrose. A artrose, ela chama todo mundo, mas não necessariamente a gente precisa ter. E aí, o que acontece? A gente precisa entender um pouco as causas da artrose. Então, uma das causas da artrose é o sobrepeso. Quando você está acima do peso, você tem uma tendência a ter artrose. Outra causa de artrose, má postura também. Fica com a coluna com a postura errada o tempo todo, sem fazer alinhamento, sem fazer uma postura mais correta, você acaba forçando as suas vértebras a acostumarem numa posição errada, que não tem alinhamento com o eixo gravitacional correto, e aí acaba desgastando também alguma parte da sua coluna. Uso exagerado do corpo, uma atividade, por exemplo, tem gente que faz musculação, sabe aquelas pessoas muito fortonas, que pegam muito peso? Sabe aqueles atletas com aqueles grandes corpos? Todos vão ter artrose mais cedo, esses aí, porque você força demais a articulação. Força muito, força demais. Ter força muscular não significa que está garantido a sua cartilagem. Muito pelo contrário, você, na verdade, está forçando muito.